Boa tarde, pessoal. Visão Técnica começando ao vivo nessa sexta-feira, véspera de feriado, já que segunda-feira não vamos ter pregão aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Então hoje o Visão Técnica está bem especial e hoje eu tenho a presença ilustre, estreando no Visão Técnica, Danilo Zanini, da XP Investimentos. Como é que você está, Danilão? Fala, Salomão, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos lá então, pessoal. Sexta-feira, semana bem conturbada. Eu acredito que esse Visão Técnica vai ser bem importante. Vamos ver como que o mercado se comporta aí nesse dia de queda, 1,83% do Ibov. E mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos olhar o mercado, né? Vamos, antes de passar, só queria já fazer o jabá aqui, né? Vai sair daqui a pouco a nova revista do Infomoney, tá aqui nas bancas. Quero morar no exterior, é a matéria de capa, muito legal a matéria feita, mas eu destaco aqui 3 matérias que eu participei. Uma matéria, uma entrevista com o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, que era investidor da Bolsa. Ele contou um pouquinho pra gente como era a vida dele de investidor. Uma matéria sobre tape reading, que eu conversei com os irmãos Freitas e com o Alisson, que é trader da XP, falando um pouco da modalidade de tape reading. E também uma matéria que eu fiz quando eu fui lá para Nova York a convite da Epson. Contei um pouco das novidades da empresa. Já está nas bancas, não perca. Quem é assinante já está recebendo na próxima semana. Bom, jabá feito, vamos para a Bolsa, que eu já vi que o Ibovespa não deu tanto susto nessa semana, apesar da volatilidade, mas o dólar já foi embora, né? Você vai olhar primeiro o Ibovespa. 3,88 batendo o dólar, caramba. 3,88, não, o dólar futuro já está mostrando que o cenário mesmo vai ser muito complicado nesse novo mês, né? Tá ficando caro pra fora, né? Não, nem tem mais como, né, Danilo? Você vai olhar o primeiro Ibovespa? Vamos lá, Salomão, vamos olhar o Ibovespa, pessoal. Já vou demandar um pouquinho mais de tempo aqui, uma análise um pouquinho mais detalhada do Ibov. Então, Luquinha, põe no gráfico, por gentileza. Pessoal, então a gente tem aqui o gráfico do Ibovespa, tá? O Ibovespa hoje teve uma movimentação de queda de 1,83%. Eu acredito que a gente está numa região muito importante nesse cenário. Bolsa para baixo, será que vai despencar? Será que vai para 30? Será que vai para 20, 35 mil pontos? Será? Eu acho que agora é o momento de cautela e reavaliar as nossas posições. Por quê? Primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui para vocês a maneira na qual eu gosto de interpretar o mercado e olhando pela maneira clássica, já dizia o velho Charles Dow, tá? Topos e fundos direcionais mantêm a tendência, então a gente tem aqui uma região de topo que foi formada nesse ponto, topo, topo, topo e topo, certo? Se a gente for olhar agora os fundos, a gente tem um fundo, um outro fundo, fundo abaixo, foi formado um fundo nesse patamar aqui, nesse patamar, e agora a gente tem fundo acima do fundo anterior, ou seja, a gente está tendo uma divergência entre fundos. É uma movimentação de alta? Por enquanto não, por enquanto é um momento de cautela que a gente tem que ter na nossa bolsa. Eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, alguns pontos que estão me chamando muita atenção. No momento eu não estou abrindo operações short, tá? Inclusive eu até abri 4 operações na ponta compradora, esperando algum possível repique. Para quem olha no momento mais curto do Ibov, claramente a gente está em um processo aqui de um possível pivô de alta. Mas não é esse pivô de alta que me chama a atenção e não é essa sinalização que está me chamando muita atenção. Primeiramente, a gente está numa região de suporte muito relevante. Eu gostaria de destacar alguns pontos para vocês. Se a gente for levar em consideração, é onde que começou a nossa tendência de baixa. Começou aqui em maio de 2015, onde o mercado fez esse movimento de baixa e que deu início aí à nossa tendência de baixa. Eu gosto muito de trabalhar com um Fibonacci, então vou pegar a projeção de Fibonacci entre esse topo, esse fundo e projetar a partir desse ponto. Então percebam que a projeção de 161% de FIBO está dando exatamente onde foi que o mercado abriu na segunda-feira passada. Quem não se lembra aí, China fechando com mais de 8% de queda, o nosso mercado abrindo com mais de 5% e teve uma valorização. Para quem não se recorda, o nosso Ibovespa na última semana chegou a cair 6% e teve uma valorização de 3,14%. Ou seja, tivemos uma pressão compradora muito grande nesses patamares. Ou seja, projeção de Fibonacci, primeiro ponto atingido. Eu gostaria de tirar esses estudos só para vocês verem aqui um outro patamar que eu estou avaliando e que está me chamando muita atenção. Pessoal, só para levar em consideração, a nossa bolsa, os investidores, o maior fluxo de dinheiro, o maior fluxo de investimento no nosso mercado são pelos investidores estrangeiros. Em torno de 60% dos investimentos feitos na Bolsa aqui no Brasil são os investidores estrangeiros. Eu gostaria de mostrar a Bolsa para vocês dolarizada. É como os gringos olham a nossa Bolsa. Então vamos olhar o gráfico aqui. Eu vou colocar o gráfico dolarizado, vou colocar num gráfico semanal e eu gostaria de mostrar esse ponto que nós estamos trabalhando aqui agora.
a gente teve um martelo formado. Martelo, para quem não conhece, é um candle de reversão, tá? Logicamente que será válido esse cenário somente na superação da máxima desse candle. Entretanto, eu vou tirar um pouco o zoom, só para vocês verem o ponto que nós estamos trabalhando, para vocês verem como é uma região bem importante. Nós estamos trabalhando aqui num cenário que foi feito um topo em 1997, tá? Muitos anos atrás, e o fundo da crise dos Estados Unidos de 2008. Eu não tive a oportunidade de estar no mercado naquela época, mas acabei estudando como foi o mercado. A gente teve vários circuit breaks, o mercado já foi interrompido várias vezes e o mercado acumulou nessa movimentação aqui uma desvalorização de 71% no ponto de vista dos estrangeiros. Então percebam o nível que nós estamos testando, o patamar que nós estamos testando no índice Bovespa nesse momento. Agora, para mim, voltando aqui, vou tirar o dolarizado, tá? Eu vou tirar aqui o gráfico dolarizado e voltar para o semanal do Ibovespa na maneira que os investidores veem por real. Olha aqui o fundo importante que nós estamos testando. No fundo, a gente não chegou ainda na crise de 2008. Será que o Ibov vai buscar 29 mil? Eu estou cauteloso e muito cético ainda nesse patamar, tá? Então percebam, temos aqui um toque, 2 toques e uma referência de preço, tá? O Ibovespa, olha aqui para vocês terem ideia, do fechamento da semana da retrasada até a mínima da semana passada, o mercado chegou a cair 6 e fechou com quanto? 3% de alta, 3,14. Ou seja, entre mínima e fechamento da semana, o Ibov teve uma valorização de 9%. Colocando o gráfico diário, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Primeiro nível, então, projeção de Fibonacci. Estamos no fundo da crise de 2008, tá? No fundo da crise de 2008 e vamos olhar um cenário bem interessante. Deixa eu só aproveitar aqui, eu vou colocar uma média de 21 períodos, que é uma média que eu costumo utilizar bastante, simples, tá? Uma média simples de 21 períodos, só para vocês terem ideia da sinalização que nós estamos trabalhando aqui agora. Primeiro ponto, o mercado ele fez aqui sua sequência de zigue-zagues descendentes nesse patamar, é onde que a gente iniciou a tendência de baixa, correto? Então, quando a gente tem uma tendência de baixa, movimentos a favor da tendência se chama impulsão e correção e movimento de alta é um movimento de correção, tá certo? Então, movimento de impulsão, quanto tempo durou? 9%. Corrigiu, 3%. Olha os movimentos de correção, 4%, 4%. E quanto que durou se a gente for pegar aqui esse fundo? Durou aí 11%. Entre o movimento de correção, a gente nunca teve uma correção tão forte como nós tivemos nessas últimas 2 semanas que o mercado vem trabalhando, tá? E vamos lá, agora pega os movimentos de impulsão a favor da tendência. O mercado caiu aproximadamente 9, aproximadamente 6, aproximadamente 9, aproximadamente aqui 15%. E vamos lá, será que o mercado vai despencar? Isso aqui não é um movimento de queda? Movimento a favor da impulsão. Quanto que a gente está falando? De 5%, tá? Então, é um dos menores movimentos que a gente tem dentro da tendência de baixa. Então, assim, eu não estou falando que é um momento de compra, mas é um momento de cautela e eu não acho que agora é o momento para a gente poder pensar em vendas no Ibov. É um cenário muito delicado, Salomão. Então, só para resumir a sua análise, nesse curto prazo, pelo menos na próxima semana, vamos dizer assim, o Ibovespa está com mais cara de que pode estender um pouquinho esse repique de alta do que voltar a cair. Olha, eu acredito ainda que a gente teve o feriado na China ontem, tivemos o feriado na China hoje, então o mercado passou por uma certa cautela. Logicamente que se a gente for levar em consideração a bolsa chinesa, o maior fluxo são de investidores, pessoas físicas. Então o fluxo de dinheiro lá não é tão relevante quanto nas nossas bolsas e na bolsa na Europa e também na América. Mas, querendo ou não, é a maior potência mundial. Então isso dá referência para o nosso Brasil. Então, se voltarmos aí na próxima semana com China dando algum respiro, algum incentivo do governo, a gente pode sim ter uma movimentação positiva. Por enquanto, se eu for arriscar para a bolsa, para mim, por enquanto é de cautela, para mim não é para baixo por enquanto. Vai subir? Vai subir se superar esse ponto aqui, ó. Que vai fazer o que para mim no cenário de curto prazo? Aí ele será, sim, confirmado um pivô de alta. Então, cautela, eu não acho que agora é um ponto para a gente vender bolsa, eu acho que agora é uma sinalização muito importante e lembrando, nós estamos no fundo da crise de 2008, na qual, querendo ou não, os investimentos feitos no Brasil são pelos investidores estrangeiros, tá certo? E quem compra a bolsa? Estrangeiro. A gente segue o fluxo. Querendo ou não, nós somos, temos capital menor do que os estrangeiros, eles que vão dar para onde a gente vai ou não no mercado. Eu acho que a análise está bem clara mesmo, Danilo, porque
Tá muito difícil para continuar caindo, exatamente pelo que você falou, até porque o dólar não para de subir. Então, mesmo que a bolsa não caia, ela está ficando ainda mais barata para o investidor estrangeiro. Exatamente. Né? E a sinalização altista seria só no rompimento a faixa quase 48 mil, né? 47... Exatamente. 48 mil pontos para mim vai ser o grande divisor de águas. Eu acredito que semana que vem vai ser o grande divisor de águas para o Ibov. Agora, se ele voltar perder esse fundo aqui de 45 mil pontos, ele vai ter um espaço, e qualquer fechamento abaixo de 44 mil pontos para mim, aí eu falo para você, o mercado tem espaço para desenvolver uma queda um pouco mais acentuada. Os últimos programas, Danilo, estavam sendo bem claros, a tendência estava muito clara do Ibovespa, né? Realmente o programa de hoje está bem legal para quem não está posicionado na bolsa, né? Porque está abrindo uma oportunidade ou para compra ou para venda, dependendo da movimentação do mercado. E a gente, como trader, a gente tem que seguir o fluxo, né? Exatamente. Não tem que tentar antecipar o movimento de compra ou de venda. A gente tem que seguir o mercado e ir na direção que o dinheiro está indo. Exatamente. E só para complementar, Salomão, eu fiz um estudo aqui, querendo ou não, o saldo de contratos em aberto de investidores na nossa bolsa, tá? Isso é o contrato Ibovespa Futuro, né? Ibovespa Futuro, exatamente. Então, o que a gente teve? Só para vocês terem ideia, em janeiro, os estrangeiros começaram com um saldo de aproximadamente 52 mil contratos e a bolsa despencou 6%. Fevereiro subiu aproximadamente 10% e eles ficaram compradores no mês em 38 mil contratos e com um saldo acumulado de 90 mil contratos. Percebam que toda vez que a bolsa caía, os estrangeiros vendiam. Quando a bolsa subia, os estrangeiros compravam. Bolsa caiu, os estrangeiros vendeu. O que começou a mudar o fluxo aqui, que começou a me chamar a atenção? Agosto do ano passado, agosto desse ano, mês passado, a bolsa teve uma desvalorização de 8,33%, tá? E os estrangeiros compraram 54 mil contratos de índice futuro, ou seja, eles chegaram num saldo de 104 mil contratos. Se a gente for levar em consideração janeiro, eles dobraram a posição. Só para vocês terem ideia do nível que nós estamos trabalhando nesse momento. É o fundo da crise? É o fundo da crise. Eu não estou falando que agora o Ibov vai despencar, não, mas eu acho que agora é um momento de cautela. Há a possibilidade de ter uma reversão? Há a possibilidade, mas agora no momento é cautela e eu gostaria de ver esse rompimento de 48 mil pontos para começar a me posicionar na compra. Legal. De fato, estamos formando um suporte um pouco mais forte que os últimos que a gente perdeu, né, Danilo? Exatamente. E a gente vê um fundo acima do fundo anterior. Já começa uma sinalização primária de uma reversão. Exatamente. Né? A gente só tem que ter um topo. Já dizia Charles Dow, topos e fundos direcionais mantêm um padrão da tendência. Agora, a gente não tem fundos direcionais, tem fundos irregulares, ou seja, um momento de indefinição no meu ponto de vista de mercado. Legal. Vamos dar uma olhada no dólar rapidinho? Depois a gente vai para os papéis que o pessoal pediu no Facebook? Dólar futuro, pessoal. Esse aí tá com uma tendência um pouquinho mais definida que o Ibovespa, né? Tendência clara de alta. O mercado aí recuou um pouquinho, mas chegou a bater aqui 3,88, bateu até 3,89 o futuro de hoje, tá? Então a sinalização do Ibov é muito importante. Se a gente for levar em consideração, isso aqui é o gráfico diário do índice Ibovespa, tá? Onde que começou todo esse movimento de alta do Ibov? A gente começou esse movimento nesse pivôzinho de alta que prevaleceu. Mais uma vez, eu vou utilizar aqui uma projeção de Fibonacci só para a gente ver onde que o mercado atingiu esse patamar. Se eu colocar uma projeção de Fibo aqui, percebam que o mercado, a partir do rompimento, ele rompeu a expansão de 161%, ou seja, ele está com um caminho livre ainda para cima. Vamos tentar pegar um cenário um pouco mais curto. Esse movimento aqui, esse pivôzinho de alta, o mercado fez esse movimento de impulsão, corrigiu até onde? Até a minha média, tá? E veio aqui romper novamente a expansão de 61% desse movimento anterior. Ou seja, a sinalização é de alta para o dólar. A gente tem que ter uma sinalização cautelosa, porque toda vez, igual hoje, eu fiquei de olho se o dólar perdesse a mínima de ontem. Porque olha aqui, o dólar acumula 4 dias de altas consecutivas, chegou a subir 6%, tá? No mês, a gente já está tendo uma valorização de quase 5,93%. Então, assim, está muito forte, tá, pessoal? Mas eu queria chamar a atenção para vocês, cautela, não é qualquer candle vendedor que vai dizer que o dólar vai começar a cair, não, tá? Então, se o dólar perdesse a mínima de ontem, sim, ele poderia passar por um processo de correção,
tá? Seja ele uma correção acentuada ou até mesmo uma correção lateralizada. Cuidado agora, eu acho que agora é um momento para a gente tomar muito cuidado com vendas no dólar, a não ser no day trade, tá? Percebam que quando o mercado fez aqui, ó, um engolfo de baixa, o mercado passou lateralizado. Olha uma estrela cadente, candle de reversão, perdeu a mínima, olha o que ele fez em seguida, subiu. Então, isso está muito claro que a tendência do Ibovespa ainda segue sendo positiva, perdão, do dólar, segue sendo positiva e a gente tem ainda um espaço para a continuidade desse movimento. Claro que eu gostaria de ver uma certa lateralização desse movimento ou uma leve correção para depois ele voltar a subir. Ele está um pouquinho esticado no meu para quem gosta de figura, né? A alta de julho, a correção de agosto é quase que, eu não lembro se é a flâmula ou bandeira, né? Mas simplesmente um movimento de alta, uma correção lateral e o rompimento para voltar a subir, né, Danilo? Exatamente. O dólar fez uma figura fácil de operar, né? Pelo menos para quem gosta de swing trade. Ó, pessoal, para quem gosta de figuras gráficas, ó, o que o Salomão está falando aqui, ó? Uma flâmula, tá? Uma flâmula. Então, é uma sinalização, é um padrão de continuação de movimento? É. Vamos ver aqui se a gente for projetar, então, esse movimento a partir do rompimento, a gente vai ter um alvo desse movimento aqui do mercado a partir do seu rompimento. Está lá. A região de 3,83 rompeu e a sinalização fica clara para tentar buscar os R$4, tá? Claro que nós temos o dólar, pessoal, na minha ótica de vista, tá, Salomão? É um pouco mais... a gente tem que ter um pouco mais de cautela analisando só graficamente. A gente tem agora a reunião lá dos Estados Unidos para saber se vai ou não aumentar a taxa de juros por lá, porque se aumentar, o dólar explode. Aí o dólar explode, a nossa bolsa tem espaço para cair. Então assim, graficamente falando, tem espaço para continuar em alta. Eu acredito que ele vai continuar em alta, em queda não tem mais. Foi esse o tempo que operar olhando única e exclusivamente os gráficos era uma maneira segura, né? Exatamente. Porque tem que estar de olho realmente no noticiário econômico. Tanto que você falou da China, né? Se a China... Muito se falou da China de que ela anunciou algumas medidas para ajudar o mercado antes de sair do feriado, para sair tranquilo e na semana que vem talvez deixar um pouco mais livre, o que poderia ser ruim para a Bolsa e bom para o dólar, né? No caso, se as coisas azedarem um pouco na China, né? Exatamente. Bom, só para fechar o bloco, eu vi que você gosta de trabalhar com esse rompimento, né? O 1, 2, 3, o pivô, e depois traçar a projeção de Fibonacci. Isso. A gente poderia trabalhar isso aí no Ibovespa, ou caso a gente consiga fazer aquele... Só para tentar ter uma noção de se o movimento de alta surgir, até onde poderia ir esse... É curto, né? Mas pelo menos dá para ter uma noção. A gente tem algumas coincidências. Eu gosto quando o Fibonacci dá algumas coincidências para gente. Olha que interessante aqui, ô Salomão. Então, fundo, abaixo do fundo, isso aqui é uma possível... movimentação de alta e a formação de um pivô. Vamos pegar a projeção de Fibo entre esse fundo, topo, e a partir aqui do nosso fundo que está sendo formado. Quais seriam os alvos? Eu estou de olho no rompimento de 48. Se romper 48, 50.500, depois 53.000 pontos. Agora, eu vou tirar o zoom desse movimento, eu vou pegar um Fibonacci dessa tendência de alta, tendência de baixa que prevalece, e vou traçar um Fibo aqui. Olha aqui a coincidência de Fibonacci, onde que dá. Opa, deixa eu só colocar aqui. A coincidência onde que dá. A região de 50.500 pontos. Então, se superar 48.000 pontos, eu acredito que o mercado tem espaço e tem um fôlego para ter uma certa valorização de 5%. E se romper aqui, 52.500 seria o próximo alvo. Mais uma vez, é alta para o Ibov? Agora eu acho que é o momento de cautela. Ele só vai confirmar esse movimento que a gente está estudando, o rompimento de 48.000 pontos. Fora isso, a tendência é de baixa, clara, sem dúvida alguma, e os zigue-zagues ainda estão mostrando que ele tem espaço para continuidade de queda, mas é uma região importante. Legal. Bom, Danilo, vamos fechar esse primeiro bloco. A gente só vai parar um minutinho só para eu fazer a lista dos papéis que pediram no Facebook com a hashtag Visão Técnica e a gente já volta para analisar essas ações. Fique ligado.